Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 5, diz assim, versículo 18: vamos lá, versículo 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo... Está certo aí? Não? Não, é versículo 18. Travou o mouse, então está certo. Lá, agora está certo, sim ou não? Que eu estou lendo aqui, estou ouvindo um burburinho, né? Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Eu falei uma coisa e estou lendo outra. Porque acontece, viu, irmão? Adolescente como eu assim, sempre comete essas gafes. Vamos lá então, ó. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. É uma versão diferente da minha, tá? Antes guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Versículo 19: sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Põe o versículo 20. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu eternidade para conhecermos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Põe o próximo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Até aí, amém, graças a Deus. Levante tuas mãos, repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu te peço, faz um milagre na minha vida, na minha família. Livra-nos, ó Deus, de toda opressão e dai-nos a vitória, a tua paz, em o nome de Jesus, amém, graças a Deus. Podeis assentar-se. Nós vemos aí o mundo inteiro, sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Quando João está falando que o mundo inteiro jaz no maligno, está dizendo que toda a sociedade, toda a organização social, que existe nesse mundo, que Deus não esteja à frente, é agora algo que está longe de Deus. Deus não é o guia, Deus não é aquele que direciona, mas a Bíblia diz que Deus, então Ele criou através de Jesus a sua própria organização chamada igreja. A igreja é uma organização. Nós temos um estatuto, nós temos uma lei, no qual nós seguimos essa lei, e seguindo essa lei, nós recebemos a bênção, recebemos as recompensas, recebemos as vitórias, temos os nossos, entre aspas, direito, mas eu não gosto de chamar de direito, mas nós temos deveres, e praticando os nossos deveres, Deus sabe recompensar, porque Deus é justo, porque Deus é fiel, e Deus tem prazer em abençoar aquele que lhe obedece. Então, quando vemos aqui ele dizendo que o mundo inteiro jaz no maligno, é que o diabo, que é chamado por Paulo no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o Deus desse século, está falando o seguinte, que ele cega o entendimento. Quando então o mundo
está agora sendo direcionado, guiado pelo inimigo, ele está cego, ele está agora sem visão espiritual. É por isso que Jesus, ele usa o termo, é o cego guiando outro cego. É Satanás que não consegue ver a glória de Deus, que não consegue agora vislumbrar agora a glória de Deus. Ele guia o mundo que está cego, porque o guia dele é cego, e aí ele não consegue ver a glória de Deus. Mas Jesus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, e contra aquele que está na igreja, e contra aquele que é igreja. É muito diferente de estar na igreja e ser igreja. Ser igreja é ser atuante, ser igreja é ser participativo, é ser agora voluntário, é ter disposição para estar firmes e fazer a vontade de Deus. Já a organização que não tem Deus como direção, ele zela para quê? Ele zela agora para o seu próprio deleite, ele zela para o seu próprio bem-estar, ele zela agora para se engrandecer. Já a igreja, ela trabalha para que o nome de Deus seja glorificado, o nome do Senhor seja exaltado. É isso que nós vamos fazer amanhã. Nós vamos anunciar, proclamar a grandeza de um Deus poderoso, que nos tirou das trevas e nos transportou para a luz. É isso que a igreja faz. A igreja, então, agora ela proclama, ela declara a grandeza de Deus. O interesse da igreja é o reino de Deus. E quando o reino de Deus é agora primícia na nossa vida, a Bíblia diz que nós podemos ficar tranquilos. Não vai faltar nada na minha vida e nem na tua vida, porque Deus, ele vai suprir a nossa necessidade. A tua necessidade vai ser suprida. A tua necessidade vai agora ser preenchida, porque Deus, ele não falha. Então, o diabo, ele governa uma sociedade falida, uma sociedade que está distante de Deus e que não tem agora salvação. Mas nós somos direcionados por um Deus firme, um Deus vigoroso, um Deus que não se abala, um Deus que tem um propósito na minha vida e na tua vida, e de maneira alguma nós somos uma associação, ou somos agora uma sociedade falida. Muito pelo contrário, a Bíblia chama, e Deus nos chama de bem-aventurados. Aleluia! Diga para o teu irmão, você é chamado de bem-aventurado. Não importa como falam, não importa o que digam, não importa como queiram te rotular, você é chamado por Deus de nação santa, povo eleito, nação escolhida. Você é agora chamado por Deus de bem-aventurado. Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados sois vós quando passardes por grandes tribulações, quando falarem mal de vocês e te caluniarem com todas as sortes de mentiras. E não importa o que digam, não importa como te rotulam, nós não precisamos do aval do mundo. O único aval que importa na minha vida, na tua vida, é o aval de Deus. E se nós temos o aval de Deus, agindo Ele na minha vida, agindo Ele na tua vida, quem vai impedir a vitória? Quem será contra nós? Que se é Ele mesmo, não é outro a não ser o nosso próprio Deus que nos justifica. Aleluia! É por isso que você não precisa temer, você tem que confiar. E agora a palavra de Deus diz que o diabo, ele guia o mundo jaz no maligno. Esse termo jaz significa que o mundo domina, é dominado.
Jaz é aquele que se deixa ser levado, que se deixa ser controlado, que se deixa ser manipulado pelo inimigo. Ele é levado ao erro devido às influências. O mundo jaz no maligno. Por isso o mundo é um lugar terrível. O mundo é um lugar desagradável. O mundo é um lugar aonde o crente, ele não vai se dar bem. A pessoa que já foi lavada, remida pelo sangue de Jesus, aquele que já experimentou da graça, aquele que já experimentou de toda a dádiva, aquele que já experimentou do dom perfeito de Deus em sua vida, ele não consegue se adaptar inteiramente no mundo, porque ele sempre vai ter, por mais que ele negue, por mais que ele diga que não, por mais que ele queira demonstrar que não, ele sempre vai ter aquela sensação, aquele sentimento que ele está no lugar errado, que ele está indo para o caminho errado, que ele está indo para a direção errada. Às vezes, mas o orgulho não permite que a pessoa retroceda e volte atrás, mas o inimigo vai laçando e vai agora prendendo e vai travando e vai embaraçando, e tem tanto embaraço na vida, que a pessoa já não consegue mais saber como resolver o problema. O diabo ele está no controle, está dominando. E aí por isso que nós temos que entender, é por esse motivo que nós devemos pensar e refletir o que diz a palavra de Deus, que nós não devemos ser amigos do mundo. Não devemos ser amigos do mundo. Diga para o irmão, você não deve ser amigo do mundo. Quando fala amigo do mundo, olha só, olha o que eu vou dizer para você. Quando falo amigo do mundo, não estou falando das pessoas, estou falando dos costumes. Amém? Porque se a gente não for amigo de quem está no mundo, como a gente vai ganhar uma alma para Jesus, não é verdade? É? Sim ou não? Jesus era chamado, olha, ele é amigo dos cobradores de impostos, dos publicanos, dos pecadores, das prostitutas. Como que ele pode ser santo? Não, como que ele ia ganhar o doente? Porque ele diz o seguinte no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando dão a ele lá na sinagoga o rolo do profeta Isaías para ele ler, e ele lê lá que para nós é o capítulo 61, quando ele diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Espírito do Senhor me ungiu, para que agora eu libertasse os cativos, para que eu agora trouxesse visão aos cegos, para que eu colocasse os coxos em pé. Como que ele iria libertar se ele se isolasse? E ele chega a declarar, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que são doentes. Ou seja, Jesus veio para mim e veio para você. E aí a gente entende que no raciocínio meu ali, aquela direção de Deus na minha vida, quando eu estava lendo o texto de 1 João, e aí vem, por que Deus não quer, que Deus não aprova que nós tenhamos amizade ou conformidade com os costumes do mundo? Eu vou colocar um texto aqui, vou pedir para colocar. Tem como colocar para mim aí o livro de Tiago, capítulo 4, Débora, por favor? Coloca para mim aí. Tem uma palavra pesada, tem duas palavras pesadas no começo. Versículo 4, meu bem, por favor. É meio pesado. Ali, ó. É que essa versão aqui é mais leve. Eu queria a minha, que fala adúlteros e adúlteras. Mas assim, ó.
infiéis. Infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A minha diz assim: adúlteros e adúlteras. É a palavra que está aqui, no original grego é isso que usa, tá? Mas está falando de outro tipo de adultério, não é aquele adultério tradicional que a gente conhece, não. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais, o versículo 5, põe lá. Ou pensais que em vão diz as Escrituras, porque tudo que as Escrituras diz não é vã, não é conversa fiada. Deus não vem com conversa fiada, Deus não joga a conversa fora. Você já jogou conversa fora, irmão? Vai conversar com um colega, de repente você vai jogando conversa fora. Deus, Ele não joga a conversa fora, Deus tem um propósito. Ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habitar em vós, habitar em nós, anseia por nós, até os ciúmes? A minha versão diz assim: o Espírito que habita em vós tem ciúmes, intenso zelo, cuidado, porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos alerta para isso. Não é vã, não é à toa, não é conversa fiada. Por quê? Porque tem muita gente, meu irmão, que Deus abençoou e Deus tirou de lá do lamaçal. Você lembra da onde você saiu quando você chegou a Jesus pela primeira vez? Quem é que lembra aí? Como é que você andava? Como é que você trilhava? Eu me lembro muito bem e nunca me esquecerei da onde Jesus me tirou. Por isso nós temos que ter gratidão a Ele, porque quem se esquece da onde foi tirado, ele nunca vai ter o coração grato. Mas aquele que sabe da onde ele foi tirado, ele vai ter gratidão a Deus, fidelidade ao Senhor. Ele vai ter prazer em dizer que o Senhor Jesus é o Senhor da vida dele, que o milagre da vida dele, quem foi que fez? Foi Jesus. Ele sabe. Aí a gente vai ver que Ele nos tirou da onde Ele nos tirou. E a partir desse momento que nós fomos comprados por um bom e alto preço, não foi preço de bode, preço de animal, não foi preço de sangue, o preço do sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor, é preço caro. Pode tirar, minha querida, é o preço caro. Você, irmão, você é caro. Você não é? Eu brinco com o pessoal assim, e aí, tudo bom? Bom, bonito e barato? Eu falo assim para assim, sou barato, que bom e bonito já. Mas não é, você é caro. Você é caro para Deus. Você é valioso para Deus. Você é importante para Deus. Ele te tirou do lamaçal. Ele te tirou das garras do inimigo, tirou das trevas, transportou você, levou você para o reino da maravilhosa luz de Cristo Jesus. Nós fizemos um caminho o qual nós não deveríamos querer sair, que nós não deveríamos dar ouvidos a conversas, a comichões no ouvido, conforme a palavra de Deus diz. Não devemos ouvir a voz do inimigo, e só ouvir a voz do nosso bom pastor, chamado Jesus Cristo, o nosso Senhor, porque se seguirmos a Ele, não há engano, não há pedra que possa nos derrubar, não há problema que possa nos parar, porque nesse caminho somos vencedores, nesse caminho estamos triunfando, nesse caminho estamos focados e vendo a nossa vitória cada dia mais próximo de nós. Aleluia! Pode aplaudir o nome deles. Glória a Deus.
E o meu Deus e o teu Deus, Ele é tão bom comigo e com você, que todo dia Ele prova que a gente está no caminho certo. É que muitas vezes a gente deixa a nossa natureza falar mais alto, o nosso sentimento falar mais alto, e a nossa sensação de insatisfação. Porque tem gente que ele fica insatisfeito com as coisas de Deus. Ele fica insatisfeito com a glória de Deus. Ele fica agora meio que cansado das coisas de Deus. E aí ele começa a ouvir o que não deveria ouvir. E aí ele está andando, como a Bíblia diz, está andando, está até no caminho, na direção certa, mas com o rosto virado para trás. Alguma coisa está chamando a atenção. Se alguma coisa lá atrás, lá fora do caminho, está chamando a tua atenção, repreende, porque não é de Deus. Se alguma coisa lá fora está te atraindo, como atraiu o filho pródigo, cai fora, porque não é de Deus. É maldição, é laço, chuta que é macumba, manda embora, porque é Satanás. E aí, só que tem alguns, meu irmão, que começam a fazer o caminho de volta. Não deveria, mas começam a fazer o caminho, começam a regredir, começam a voltar. Como Jesus, ele chega a declarar, como um cão que vomitou, que regurgitou e come novamente o seu vômito. Já viu o cachorro fazer isso, sim ou não? É? O cachorro faz isso. O Espírito Santo de Deus, ele tenta nos convencer sempre, que nós temos uma bênção que nos aguarda, um milagre que está acontecendo. Tem gente que volta atrás, e aí quando ele volta atrás, irmão, aí ele começa a reclamar da sorte dele. Ele começa a falar: eu sou azarado, dá tudo errado para mim. Reclama da sorte. Não existe sorte e nem azar, existe bênção e maldição. Mas a Bíblia diz, olha aqui, a Bíblia diz, Provérbios capítulo 26, vou pedir para a Débora colocar de novo. Fica esperta aí, Débora, você vai ficar com cãibra no dedo. Isso eu vou pedir. Provérbios 26, versículo 2. A pessoa reclama, antes ele abrir a boca para glorificar a Deus, para contar as grandezas de Deus, para contar a alegria, satisfeito na hora do culto, com o louvor, na hora da palavra, Deus falava com ele. Agora ele reclama da sorte, mas não tem que reclamar não, é escolha. Olha só, versículo 2 de Provérbios 26, como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar. Que coisa linda, irmão. Coisa maravilhosa de Jesus. Olha só. Assim, a maldição sem causa não encontra pouso. Na minha versão diz: a maldição sem causa não vem. Não vem, não tem essa, meu irmão. Ah, mas que azar que eu dei na vida. Não! Uma hora o passarinho tem que pousar. Eu falei isso aqui semana passada. O irmão falou: nossa, pastor, que palavra que o senhor falou. Gostei que você falou. Ele não está aqui hoje, irmão. Está na Bíblia isso? Foi desse jeito não. Desse jeito não. É um ditado evangélico. Que você não tem como impedir que uma ave voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ela faça ninho na sua cabeça. Mas uma hora o pássaro vagueia, ele tem que pousar. Uma hora a andorinha que voa, e diz que uma andorinha só não faz verão, né? E às vezes vem a andorinha de monte querendo sobrevoar a nossa cabeça. Já viu a andorinha? Onde vai uma, vai toda atrás. É uma coisa mais linda que tem. Hoje em dia quase a gente não vê muito mais, né? Mas vamos lá.
Assim, a maldição sem causa não encontra pouso. A maldição sem causa, ela não vem por acaso. Não existe maldição sem causa. É aquela velha lei espiritual do plantar e colher. É o caminho, é o retroceder, é o voltar atrás. Aí a gente começa a ser dominado, ser agora castigado não por Deus, mas castigado pela escolha, castigado porque mudamos a direção, mudamos o caminho, fomos ouvir e dar ouvidos àquilo que não poderíamos ouvir. A palavra do Senhor diz o quê? O que a palavra do Senhor diz? Que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir o quê? Só que tem gente que está ouvindo e ouvindo, não é a palavra de Deus. Aí fica igual bala perdida, irmão. Desculpe a comparação. Quer acertar o... Vou acertar lá o Rodrigo. Olha que alvo grande que tem. Não tem como errar aquele alvo. Porque às vezes a vida da pessoa é assim. Ele mirou um alvo e falou, nossa, esse alvo não tem como dar errado. E aí ele começa a ouvir a instrução errada, ele erra um alvo daquele tamanho. Ele perde a oportunidade. Agora, versículo 3. Isso não é para mim nem para você. Versículo 3, por favor. O açoite é para quem? Irmã, olhe para o marido e diga, cavalo. É hoje que você me paga. O açoite é para o cavalo. É hoje que você vai entrar no couro. O açoite é para o cavalo. O freio é para o jumento. Quem é cavalo aí, jumento dá um coice. Ninguém é, né? Então tá bom. E a vara para as costas do tolo. Tudo isso é consequência. Para aquele que age tolamente. Diga para o teu, não seja tolo. Ô tolinho. Não sabeis vós que Jesus é o único caminho, que Jesus é a única verdade, que só Jesus nos leva para Deus? Para que vai se aventurar para outro caminho? Para que deixar o maligno? Primeiro João 5:19. Quando está falando de maligno, não está falando, irmão, é coisa maligna, pastor, é coisa ruim. Mas veja bem ali o maligno, que está com o quê? O quê? Maiúsculo. É um sujeito. É uma pessoa. Não é uma vibração. Sabe? Como que fala? Assim, vibrações ruins. Não é isso que o pessoal fala por aí? É vibração ruim. Tem uns termos que eu uso ainda, eu nem lembro mais, que faz tempo que sou crente, graças a Deus, né? Vai para 25 anos. Mas eu não lembro. Mas são vibrações ruins. O pessoal vai assim, ó, espantar. Pode fazer assim, pode rolar no chão, pode ter mal de Parkinson para querer espantar as más vibrações. Não vai embora, porque não é uma ação voluntária ou uma ação qualquer. É o maligno, é o mal, é aquele que o mundo está, e ele domina o mundo, e ele quer dominar a minha vida, quer dominar a tua vida, assim como ele domina o mundo, ele quer dominar a tua casa, mas não vamos permitir, porque nós temos um Deus, e nós não andamos em trevas, e aquele que anda na luz de Cristo, não vai ser confundido. Aleluia! O mundo está nele.
Mas nós não. Aí a pessoa volta para o mundo. E aí ele reclama. Eu já contei aqui. Eu tenho um amigão meu. Ele já era mais antigo que eu de igreja. Eu era novo, convertido. O nome dele era Isaías. Profeta. E ele estava passando um período difícil. E aí chegou a época de carnaval. Né? Carnaval. Tinha acampamento na igreja. E ele falou assim: não vou não, eu tenho que trabalhar. Eu falei: você vai trabalhar? Vou. Você não está desempregado, vai arrumar um bico. Irmão, cuidado com o bico para não ficar bicudo depois. Onde você vai fazer bico? Eu vou fazer bico no Sambódromo. Sabe na estação da Paulista ali? Teve uma época que o carnaval foi lá, não teve? O que você vai fazer lá, rapaz? Eu vou vender água. Não, para ficar despreocupado, não vou vender cerveja, só vou vender água mineral. Água mineral. Falei: não vai, rapaz. Não é lugar para nós lá, não faz isso. Não, eu estou precisando, Deus sabe, Deus conhece meu coração. Sabe essa conversa? Deus conhece meu coração. E ele foi. Aí passou-se o acampamento, o carnaval, aquela coisa toda. Aí encontrei o famoso profeta. O olhão desse tamanho. O beiço parecia 2 almofadas, irmão. Falei: irmão, o que aconteceu? Edilson, você não sabe o que aconteceu. Eu não fiz nada, cara. Mas eu estava vendendo água lá, gritando: olha a água na arquibancada. Levantou uns negão lá, mas deram uma surra em mim de graça. Mas quebraram eu no pau. Levaram toda a água, levaram todo o dinheiro. Fui roubado, espancado, humilhado. Precisava. Aí para mim não rir foi difícil, né, irmão? Não gosto de rir da desgraça dos outros, mas... Mas que foi fazer lá? Que foi fazer lá? Levar uma surra daquele jeito, fica estragadão. Deus conhece seu coração. Falei para ele: agora o diabo conhece sua cara também, porque ficou feio, irmão. Acertou bonito. Olha só, Tiago capítulo 1, versículo 5, por favor. Me perdoe estar usando bastante versículo hoje. Está diferente. Pode tirar. Não dá o sentido que eu quero. Pode tirar, Débora. Pode tirar. Diz assim, versículo 15, perdão, pois está diferente. Eu não falo que é adolescência assim mesmo? Então, a concupiscência, havendo concebido, eu vou ler a minha aqui que fica mais legal. Então a cobiça, depois de haver concebido, quando muda a versão eu fico meio perdido, acostumado com a minha versão, revista e corrigida. Então a cobiça, depois de haver concebido, depois do desejo, o pastor não estava falando sobre isso no CTM, quem estava lá, na quarta-feira agora. Então a cobiça, depois de haver concebido, depois do desejo ser concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha que coisa. Para isso não é o que Deus planejou para nós. Irmão,
O pecado nasce na mente, desce ao coração, vem à boca e é terminado com uma ação. E essa ação se constitui em pecado, e toda alma que peca, morre. É onde o diabo quer nos levar. Ele quer nos levar para a morte. E só tem uma maneira, um meio, da gente não ser vencido pelo diabo. É ficar na presença de Deus. Ei, quer ficar vivo? Fica na presença de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 18. Põe aí, querida. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Vou mudar. Porque o mundo jaz, mas aquele que é nascido de Deus não está no pecado, não está no maligno. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. E o maligno não o atinge. O maligno não o toca. Irmão, você está protegido pelo poder de Deus. Você está protegida, irmã, pelo poder de Deus. A tua casa está protegida pelo poder de Deus. Ei, o teu salário, o teu ganho está protegido pelo poder de Deus. O diabo só toca se a gente vacilar, não vigiar. Não é isso que Jesus disse para os seus discípulos? Vigiai e orai, para que o diabo não toque em vocês. Vigia, fica na presença de Deus. Fica na presença de Deus. Porque o diabo, o nosso adversário, está de olho, está de boca aberta. Mas a Bíblia diz que o meu Deus e o teu Deus está de olho também, de ouvidos abertos, inclinados para ouvir o meu clamor e o teu clamor, e de mãos estendidas para nos dar a vitória, no nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jesus é bom. Jesus é bom demais. Minha vida é tua vida. Quem somos e o que temos está protegido nas mãos de Deus, desde que nós obedeçamos a palavra dele. Se desobedecer, Deus não tem poder. É interessante a história da legalidade espiritual, sim ou não? Quando nós somos desobedientes a Deus, já ouviu falar de legalidade espiritual, sim ou não? Sim, quando o diabo se acha no direito de destruir, de roubar, de matar. Por quê? Porque tem uma legalidade, porque é a maneira legal, porque desobedeceu a palavra de Deus. Então eu falo, opa, estou dentro. Aí ele vem e escraviza. Agora, quando nós estamos obedecendo a Deus, aí o diabo não pode tocar, mas Deus pode fazer. O diabo vai tentar, mas Deus está trabalhando. Deus está sendo fiel. A promessa dele vai se cumprir na tua vida. Fica na presença dele.